Glória seja dada a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Senhor da glória, Rei do universo, todo-poderoso, muito digno de ser louvado, muito digno de ser adorado, esse nosso Deus Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Quero deixar uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no capítulo 3 do livro de Atos e no versículo 44. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, os discípulos estavam ali fazendo a obra do Senhor, ficavam na sinagoga, fazendo a obra do Senhor, anunciando a palavra. Então, naquele dia, toda a cidade ali se juntou para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de muita inveja e blasfemava tudo quanto ali os apóstolos estavam dizendo. Mas Paulo e Barnabé, ali ousados, disseram: A palavra de Deus veio para vocês, mas vocês as têm rejeitado, e vós não julgais digno da vida eterna. Eis que nós vamos para os gentios. Porque assim mandou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Essa palavra, irmãos, chegou até nós, os gentios. Por causa da rejeição dos judeus, essa palavra chegou até nós. Ali, quando Jesus fez aquela promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, pai de nações, ali já se cumpria essa palavra, que chegaria até nós esse evangelho. Então o Senhor Jesus já sabia de todas as coisas, já sabia que o povo dele não o receberia. Então essa porta foi aberta para nós, irmãos. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a salvação, para a vida eterna. Então, para nós hoje essa palavra está falando. É tempo de nós despertarmos e recebermos essa palavra. Tem muita gente ainda sem receber a palavra de Deus verdadeira, sem obedecer o evangelho, sem obedecer o que está escrito. Tem muita gente que não está aproveitando essa oportunidade, está vivendo como quer, achando que é dono de si mesmo. Nós não somos donos de nós mesmos, irmãos. Existe um dono, existe quem governa a nossa vida tem que andar diante da vontade do Senhor. Se nós não andarmos diante da vontade do Senhor, nós podemos perecer. O que é perecer, irmãos? Ficar fora do plano de salvação do Senhor Jesus. Então Jesus está aí para nos salvar. Ele está nos chamando. Essa porta vai fechar, irmãos. Essa porta vai fechar. Está chegando o tempo que essa porta vai fechar. Essa porta foi aberta para os gentios, mas ela se fechará. Quem não aproveitar para passar por essa porta vai ficar de fora. Despertemos enquanto é tempo. Você que está aí tranquilo, sem obedecer a palavra de Deus, sem buscar os ensinos de Jesus, ou às vezes acha que está obedecendo a palavra de Deus, mas não está. Quando a gente entra nessa palavra aqui, a gente vê como a gente está tão fora da palavra de Deus, porque nós temos aqui princípios para obedecer, nós temos doutrinas para guardar, doutrinas que ficaram ali nos apóstolos que Jesus ensinou. Jesus deixou muita coisa nos apóstolos, muitos ensinos, muitas doutrinas para nós guardarmos. E hoje está todo mundo achando que não é necessário.
mas a porta vai se fechar. O Senhor mandou Paulo ali: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. A salvação chegou até os confins da terra, irmãos. Não existe mais quem não ouviu a palavra de Deus, de alguma forma, de um jeito ou de outro. Se tem algum lugar ainda que não ouviu, o Senhor Jesus vai levar essa palavra lá. É raro ouvir dizer que alguém nunca ouviu sobre Jesus. De alguma maneira alguém tem ouvido. Se não ouviu ainda, vai ouvir, porque essa porta para os gentios vai fechar, se fechará. Então é tempo de nós aproveitarmos essa oportunidade, porque assim o Senhor nos deu. Deus colocou ali Paulo para a luz dos gentios, para levar essa salvação até os confins. Então, que nós aproveitemos essa oportunidade. Ali os gentios ouviram, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Que nós também venhamos crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? É a morte de Jesus na cruz por nós. Nós precisamos crer que Jesus morreu por nós para nos dar vida e nos dar salvação. Às vezes a gente fica pensando que a gente é dono da gente mesmo, não somos. Se fôssemos donos de nós mesmos e mandássemos em nós mesmos, nós tínhamos poder sobre a morte. A gente não morreria. A gente morreria a hora que quisesse. Quem que queria morrer? Ninguém queria morrer. Eu não quero morrer. Alguém quer morrer? Ninguém quer. Mas a gente sabe que é a coisa mais certa que tem. Para todo ser humano, o mais certo que nós temos é a morte. Então nós não mandamos em nós mesmos. Nós não mandamos em nós quando nos venham são enfermidades. Se a gente pudesse, a gente não teria. Então que poder que a gente tem sobre a gente? Se não existe um Deus que governa tudo, que determina dia e hora de todas as coisas, que tem tempo para tudo. Então às vezes a gente vai viver de qualquer jeito, vai viver de qualquer maneira, pensando que somos donos de nós mesmos. A gente mexe no corpo, a gente faz o que quer, meu corpo, minhas regras, e vai por aí. Não é assim, irmãos. Nós temos donos e nós precisamos prestar obediência a esse dono. E aqui, está todo o manual de que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna. Deus quer nos dar, veio para nos dar salvação, mas nós precisamos ter uma obediência. Tem um padrão de vida para nós, para entrarmos no céu, receber essa vida eterna. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos posicionarmos, nos colocarmos na presença de Deus conforme a vontade dele. Senhor, faça-se de mim segundo a tua vontade, que eu venha aproveitar essa oportunidade, essa porta que foi aberta, essa luz que foi dada para os gentios. Que o meu coração se abra, Senhor, para entender a tua vontade, guardar os ensinos do Senhor que o Senhor tem mandado, que foi fundamentado nos apóstolos. A mulher usar o véu, saudar uns aos outros com ósculo santo, lavar os pés uns dos outros, serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então nós precisamos, irmãos, nós temos esses ensinos para guardar. Está na palavra do Senhor. Quem não guardar, irmãos, vai ficar de fora. Não sou eu que estou falando, isso é o Senhor que tem falado conosco. É tempo de despertarmos, porque essa porta vai fechar. Os judeus vão abrir o entendimento e vão reconhecer que o Messias já veio. Porque eles esperam até hoje o Messias vir, que foi falado lá nos profetas. Mas eles vão reconhecer, chega do tempo, irmãos, que eles vão reconhecer que o Messias já veio. E vão reconhecer e vão aceitá-lo. E vão se arrepender. E a porta para nós pode se fechar. Aquele que passou, passou. Aquele que não passou, não vai passar mais. Eu comprei aquela palavra: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Se não houver mais o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, ai de nós. Então não queiramos ficar de fora. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, porque contém nela a vida eterna. Quem lê a palavra, irmão, não fica no engano. Quem lê as Escrituras não fica enganado por homem. O nosso ministério é a palavra de Deus. Então, se saiu daqui, você está na igreja, e você vê que saiu do padrão,
do que está aqui, pode sair. Pode sair, pode ficar em sua casa. Pode ficar em sua casa orando e ler na Bíblia que Jesus está com você. Jesus não te abandona. Porque esse aqui é o nosso ministério, irmão. Nós precisamos defender essa palavra. Se nós não a defendermos, irmãos, o que será de nós? Para que a gente serve se não for para defender a palavra de Deus? A gente serve para quê? Se for para ficar num lugar só pisando na palavra de Deus? Onde pisa na palavra de Deus? Se você levar essa mensagem de salvação, se você levar essa mensagem do que está aqui, o que Jesus nos manda e nos ordena guardar, e não querem, pisam, a gente serve para quê se não for para defender a palavra de Deus? Nem que a gente chore, irmãos. Nem que a gente fique sozinhos, mas a gente defende a palavra de Deus. Aquele que defende a palavra de Deus vai alcançar a misericórdia do Senhor. Agora, aquele que ajuda ou está ali em concordância com tudo aquilo que fazem contra ela, cuidado para não ficar de fora, porque a porta vai fechar. Então nós precisamos, enquanto é tempo, abrir nosso coração, aproveitar dessa luz que regenera o pecador, transforma o homem, que foi aberta para os gentios, essa porta aberta, que ali através de Paulo levou essa mensagem para os gentios e chegou até os confins da terra. Que é hoje, irmãos, hoje essa palavra chegou até os confins da terra e temos ela aqui na mão, é um privilégio. Aproveitemos enquanto é tempo. Aproveitemos essa mensagem enquanto é tempo, enquanto a gente tem ela na mão, enquanto a gente pode ter, a gente pode se alimentar dela. Isso aqui é um alimento, irmãos, espiritual. A gente lê, a gente busca, a gente fica saciado. A palavra de Deus fala que vai chegar tempo e que os jovens vão desmaiar de horror, de terror, porque vão procurar a palavra, vão ter fome, não fome da carne, mas vão ter fome e sede da palavra de Deus e não vai encontrar. Então busquemos enquanto é tempo, enchemos o nosso coração enquanto é tempo dessa mensagem que vive e eficaz, porque a gente, guardando a palavra no nosso coração, a gente tem ela por toda a vida. A gente não peca contra o Senhor tendo a palavra no nosso coração. A tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que ter ela no nosso coração. Daquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca fala. Não queremos andar conforme a nossa vontade, que sempre a gente possa falar assim: Senhor, que a tua vontade seja feita em minha vida. Às vezes a gente fica assim: eu vou fazer assim da minha vida vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Nunca tem os planos de Deus. Então, que nós possamos ter essa humildade: Senhor, me guia, que os meus planos sejam segundo a tua vontade. Quando a gente faz assim, irmãos, a gente está se humilhando na presença de Deus. Agora, quando a gente fala, meu plano vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, e tudo que diz do plano de Deus fica de fora, nós estamos exaltados, e o exaltado o Senhor abate. Então, levantemos enquanto é tempo, aproveitemos dessa luz que veio para alumiar os gentios, que somos nós. E aproveitemos, irmãos, porque a porta vai fechar e vamos viver em concordância, em obediência com a palavra de Deus, enquanto é tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê a paz. Amém.